Olá, bom dia. Oi, galerinha do sexto. Tudo bom com vocês? Espero que esteja em casa, se resguardando, né? Se cuidando. Olha só, o professor vai tirar algumas dúvidas aqui que chegaram até mim através da coordenação. E eu gostaria aí de gravar esse vídeo para vocês, tirando algumas dúvidas que talvez surjam a partir do que o caderno propõe para que vocês respondam. Tá bom? Vamos lá então, atividade. São 3 atividades nesse caderno. A primeira atividade está relacionada à linha do tempo histórico, que nós já estudamos também aí no início do bimestre. Então a linha do tempo, então, ela é dividida, a parte superior tem a história do Brasil. Então a linha do tempo da história do Brasil, a parte aqui inferior, essa é a linha do tempo da história da etnia terena. Então são 2 linhas do tempo, né? Uma aí que vai narrar um pouco sobre a história da etnia terena e a de cima a história do Brasil, tá bom? Então o que você tem que fazer aqui? Então essa primeira atividade é composta por 4 questões. A primeira questão A é há quantos séculos os primeiros portugueses chegaram ao Brasil? O que você vai fazer aí? Pessoal, estamos já no ano 2019, você vai pegar o ano de 2019, os portugueses chegaram aqui em 1500, você vai colocar 2019 menos 1500. Vai sobrar aí para você então 519 anos, né? 500, quantos séculos, ok? Quantos séculos tem 500 anos? Aí você só vai responder. A questão B é tempo de servidão do povo terena iniciou-se em 1846. Então aqui tem um probleminha, porque a data que está aqui, ela está equivocada. Esse tempo de servidão que está lá em cima na linha do tempo, que vai de 1846, que está aqui, mas essa data é errada. O tempo de servidão vai de 1864 a 1905. Então isso está inserido no período aí da Guerra do Paraguai, né, chamada popularmente de Guerra do Paraguai, que vai de 1864 a 1870, essa Guerra do Paraguai, popularmente conhecida assim, volto a explicar, porque o nome correto é Guerra da Tríplice Aliança, tá? Então, mas essa data que está aqui na questão B, para não complicar para você, essa data aqui está equivocada. A data correta é 1864, você vai perceber que inverteram os números aí, tá? Isso acontece, é normal, por quê? Porque às vezes quem está elaborando a questão lá está sob muito trabalho, muita preocupação e acontece na hora da digitação colocar aqui invertido o número. Então essa B, o que você vai responder? Esse tempo de servidão, tá? Que inicia em 1864. Qual fenômeno da história do Brasil teve início nesse mesmo ano? Então olha só, 1864 eu falei que corresponde com aí a Guerra do Paraguai. Então fiquem atentos, né? Fiquem atentos nessa questãozinha aí, ok? O que é tempo de servidão, professor? Então vou explicar para você aqui. De acordo com o texto que o próprio autor usa, esse tempo de servidão é que quando a etnia terena ela vai lutar junto com as tropas brasileiras, não é? Contra as tropas paraguaias. Então a etnia terena ela participa da Guerra do Paraguai. Para proteger o seu território, suas terras, onde ficava ali então as suas casas, suas habitações, ok? Então eles saem também para defender contra as tropas paraguaias as suas terras. Quando eles voltam, essas terras já tinham sido ocupadas por homens brancos brasileiros e também outros que eram portugueses, incentivados pelo governo imperial. E eles ficam sem terras. E aí eles vão, para sobreviver, trabalhar então nas terras dos homens brancos, desses fazendeiros, e essas terras que antes eram deles, mas agora foram tomadas por esses homens brancos que se tornaram fazendeiros. E aí há uma disputa de terra, uma disputa, né, para
uma disputa dessas terras até os dias de hoje, você pode perceber aí no jornal. Questão C, a linha do tempo do povo terreno é igual à linha do tempo do Brasil? Olha pessoal, cada cultura tem um modo de perceber o tempo, de narrar sua história. Então a cultura indígena terrena, ela tem um modo próprio de narrar a sua história. Então é só você olhar ali, né? Será que a linha do tempo do povo terreno é igual à linha do tempo da história do Brasil? Se você olhar, observar bem, você já vai conseguir responder essa questão. Ok? Vamos lá, questão D. Questão D é o que provocou dúvidas aí. A questão D, pessoal, tem um erro no exemplo, porque a questão D é para você organizar, né? Está colocado aí, ó, a seguir organize os acontecimentos em uma linha do tempo. Então, número 1, início da Guerra do Paraguai, 1864. 2, chegada dos portugueses ao Brasil, 1500. Você vai colocar essas datas que estão aí, né, enunciadas aí pelo autor, você vai colocar ela em ordem crescente. Então, 1500, chegada dos portugueses. Aí o que vem em segundo, depois de 1500 aí, né? Depois de 1500, a próxima data, então, seria aí a Guerra do Paraguai, 1864. Então, o exemplo que tem um número 2 aí, na segunda coluna, ele está equivocado, ok? Você vai apagar esse número 2 e aí você vai colocar essas datas em forma de maneira crescente. É somente isso. A atividade 2, ali ó, atividade 2, leia o texto a seguir e responda as questões. Então é um texto do Bakhtin que ele vai falar sobre 2 modos de perceber o tempo. O primeiro modo de perceber o tempo seria, então, o tempo natural, através da observação dos ciclos da natureza, dos fenômenos da natureza. O que é isso, professor? Olha, eu observo que, é claro que cientificamente não é assim que acontece, mas como que eu observo? Eu observo que o sol se põe, né? Eu observo o nascer do sol, então eu observo o galo cantar de manhã. Então tudo isso vai marcando o tempo, né? O tempo da noite, o tempo da manhã, né? A hora que o galo canta, o tempo de acordar. Então a primeira noção de tempo é a noção de tempo aí cíclico, a partir da observação de fenômenos da natureza, ok? A segunda, que é o tempo histórico, você vai observar através daquilo que o homem construiu culturalmente, né? Esse tempo histórico, né? Ele é marcado aí por, se você observar bem, né, por casas que ao longo do tempo vão se tornando objetos da história, porque vão ficando antigas, né? Nomes de ruas de pessoas que marcaram a história de tempos atrás. Então todas essas marcações culturais, né, que você pode observar, ela é o tempo histórico, né? É o tempo socialmente construído, ou seja, que o homem constrói e se vê nele. Exemplo, né? Você vai ter um contato com o tempo histórico se você for num museu. Se você olha o museu, você vai ver várias peças antigas, isso vai te dar uma noção de tempo, daquilo que o homem constrói e produz culturalmente e que vai nos dar uma percepção de que o tempo passa, tá ok? Então o tempo histórico ele é socialmente construído e esse tempo cíclico ele nasce a partir da percepção que o homem tem sobre os fenômenos da natureza. Observe isso daí para responder a atividade número 2. A atividade número 3, você vai comparar as 2 fotos que nós temos aí, da rua 14 de julho atual, ok? E do relógio ali, né, da 14 de julho, tem uma foto atual e uma foto de 1960. Olha, lembra aquilo que eu estava falando sobre exemplo de tempo histórico, né? Então o que nós percebemos aí? Nós percebemos a passagem do tempo através dessa construção cultural do homem, que foi o relógio, que hoje está aí de volta na 14 de julho e que em 1960 ele já existia aí
na 14 de julho, né? Como um marco, né? Esse relógio aí da cidade de Campo Grande. E depois foi retirado e agora voltou. Ok? Então observe essas duas imagens e responda. Ok? Então é isso daí, pessoal. Espero ter ajudado vocês.